Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Finanças em Áudio, um espaço criado com o objetivo de lhe proporcionar informações sobre o mercado financeiro. Hoje vamos falar então sobre uma daquelas primeiras perguntas que surge na cabeça do investidor, sobre onde deve canalizar o seu dinheiro, se em ETFs ou em ações mais especificamente. Sobre outros ativos financeiros falaremos noutras edições e hoje estaremos então a falar sobre as vantagens e desvantagens de investir em ações ou em ETFs, especificamente falando. Para começar e antes de mais, todo e qualquer investidor tem que colocar na cabeça que a renda no mercado financeiro é uma renda variável, ou seja, ao decidir investir o seu dinheiro no mercado financeiro, estará a canalizar o seu dinheiro para um mercado variável ou flutuante. Isto quer dizer que o preço de uma ação ou o preço de um ETF pode subir ou pode descer de preço, ganhando com essas diferenças ou perdendo também. Então, todos nós devemos ter esta plena consciência para começar. Mas reflitamos entre nós. Toda pessoa, quando abre uma empresa, seja ela familiar ou de que natureza for, estará a trabalhar afincadamente para que a empresa cresça e tenha lucros. É assim também com as grandes empresas. Isto quer dizer que é possível perder também com as ações, porque as empresas podem ir à falência. Mas também, convenhamos, as empresas estarão a trabalhar para que se cresça. Aí entra o papel da análise, o papel da investigação, para que nós tenhamos a certeza de que o nosso dinheiro está a ser canalizado para o lugar certo, para o lugar onde de facto vai obter crescimentos. E então, a primeira comparação que podíamos aqui fazer sobre ações e ETFs tem que ver com os riscos relacionados com estes dois setores. Quando o investidor está a canalizar o seu dinheiro para uma ação, o risco é da empresa daquela ação, ou seja, se a empresa for à falência, o teu dinheiro também, obviamente, se perde. Já quando estamos a canalizar o nosso dinheiro para um ETF, o risco não é bem da ação, é também da ação, mas não só da ação, é mais de gestão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao investir num fundo ou num ETF, há um gestor especializado que tem a responsabilidade de selecionar as ações adequadas para fazerem parte daquele fundo e em que percentagens. Isto quer dizer que o fundo é constituído de várias ações. Se uma delas estiver em declínio, eventualmente haverá uma outra que não esteja em declínio, estabelecendo assim um equilíbrio. Por essa razão, ao investir numa ação, é muito mais arriscado do que investir num ETF, onde o risco é de alguma maneira moderado. E se dentro do fundo uma empresa não estiver a ocorrer bem, não tiver a ter o desempenho esperado, ela é excluída daquele fundo para que outra empresa possa substituí-la. Ou então há uma redução significativa da percentagem que aquela empresa ocupará dentro do fundo. Em termos gerais, quer dizer que é possível obter mais lucros investindo em ações. Obviamente, imaginemos uma ação, a plataforma Zoom, por exemplo, que de repente saiu de uma posição anónima para faturar bilhões numa altura em que as reuniões online se tornaram uma febre. Quem tivesse descoberto uma ação como esta da empresa que controla o Zoom terá ganho milhões com isto, terá multiplicado o seu capital. Mas, obviamente, se o Zoom fosse um fracasso, o investidor perderia o seu dinheiro. É assim que funciona. Ao contrário, imaginemos que haja um fundo de ações que tenha dentro do seu leque de empresas as ações da empresa que controla a plataforma Zoom. Esse fundo não terá tido o mesmo crescimento que teve a ação separadamente.
mas que houve crescimento, houve. Então o risco é muito mais moderado em ETF, mas o ganho também é moderado. Só para os investidores terem uma ideia, o ganho médio em ETFs é de 8, 10 a 15%, e chegar a 20%, pronto, é já alguma coisa que ultrapassa as expectativas, mas o ganho médio é entre 8 e 15% de crescimento anualmente. E então só pode ou quer investir em ETF aquela pessoa que de facto tem um plano de longo prazo, 10 anos no mínimo, é o que eu recomendo, para que então possa ter lucros extraordinários com os efeitos de juros compostos e dos dividendos e assim sucessivamente. Já com as ações também se podem ter mesmo crescimento, superiores inclusive, mas também é um risco grande de variação. Outra comparação que podíamos aqui fazer é o risco relacionado com o setor. É bem verdade que, imaginemos uma pessoa ou um investidor que tenha feito o seu investimento em empresas de aviação uns meses antes da pandemia, terá perdido todo o seu dinheiro, obviamente, porque aquele setor entrou em crise absoluta, havendo mesmo empresas que tenham ido à falência. Ao contrário, se tivesse investido num ETF que é do setor da aviação, eventualmente ainda algumas empresas terão sobrevivido aí dentro deste ETF, estabelecendo assim um equilíbrio. Enquanto uma empresa foi à falência da aviação, outra empresa eventualmente só tenha decrescido 50%, sendo sempre possível de recuperar esse dinheiro eventualmente com a recuperação daquele setor. Então é para isso que nós precisamos de ter em atenção estes dois aspectos ao comparar as ações dos ETFs. Depois temos o risco do índice. Os ETFs replicam os índices, porque o S&P 500, por exemplo, é um índice que mede o preço médio das ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Isto quer dizer que se o índice baixar, também o fundo que o replica estará a baixar. Mas este risco, quando comparado ao risco da empresa, é muito menor, obviamente. E depois, para alguns ETFs que não são nada recomendáveis, tem o risco de alavancagem, que é mais para quem faz day trade, e falaremos nisso numa outra edição. Então, outra comparação que podíamos aqui fazer tem que ver com a necessidade de se fazer mais análises quando vamos investir em ações do que quando vamos investir em ETFs, porque ao investir num fundo nós sabemos que há ali um gestor ativo que tem que analisar em profundidade as empresas para serem admitidas naquele fundo ou serem afastadas daquele fundo. Ao contrário das ações, nós não temos estes especialistas e por isso corremos todos os riscos que a empresa corre ao investirmos o nosso dinheiro nesta empresa. Por isso, recomenda-se que quem tem as ações como sua opção obtenha inicialmente conhecimentos profundos sobre análise fundamental daquilo que movimenta o mercado. Portanto, se você é especialista numa área, sirva-se disso para conseguir tirar proveito então naquele setor. Pessoas que trabalham em saúde conhecerão eventualmente melhor o setor da saúde do que pessoas que trabalham com educação e assim sucessivamente. Outra comparação que podíamos aqui fazer tem que ver com a transparência da gestão. Uma ação geralmente é muito menos transparente do que um ETF, porque ao analisarmos um ETF nós podemos analisar as empresas que estão dentro desse ETF, em que percentagem, quais são os retornos que dão e assim sucessivamente, de forma mais específica se as analisarmos, tendo ainda a vantagem de termos um especialista que pode favorecer este processo, ao contrário de uma ação que tudo o que nós temos que analisar é a empresa, e todos nós sabemos que nem sempre as empresas dirão ao mundo que estão a ir à falência, nem sempre as empresas dirão ao mundo todos os lucros que têm. Então nós corremos muito mais riscos ao investir numa ação de uma empresa do que num ETF em termos de transparências. Então, nós podemos aqui analisar que todos esses aspectos juntos devem ser considerados ao investir num setor ou
Noutro, podemos ter dinheiro nos dois lados, sim, mais em ações, inclusive, do que em ETFs. Mas para quem quer segurança e garantia de que o seu futuro terá retornos bons, eu recomendo os ETFs. Mas também para quem tem conhecimentos profundos sobre a área em que pretende investir e como é que aquele mercado funciona, eu recomendo, obviamente, o mercado de ações. Dei aqui o exemplo da Zoom, podia dar um exemplo de qualquer outro setor que tenha crescido 10, 20, 30, 100 vezes, 500 vezes. Existe? Sim, mas descobri-las na sua gênese, aí é onde está o desafio. Ao contrário de um ETF, que a tendência é de crescer porque o gestor ativo vai garantindo que as posições que ali se encontram, então, são de facto aquelas recomendáveis para aquele fundo de investimentos, aquele fundo de ações. De recordar aqui que, no fundo, são estes gestores que fazem com que uma ação se multiplique. Imaginemos uma ação, antes de ser descoberta pela Wall Street dos Estados Unidos, por exemplo, a ação permanecerá sempre em valores baixos, em valores médios. Uma ação que esteja a ser negociada $2, $1, por aí adiante. Mas quando a Wall Street ou o fundo de negociação vê que aquela ação é promissora e traz esta ação para aquele fundo, ou seja, aquele fundo valoriza-se aquela ação valoriza-se 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais. Então reparem que são mercados interrelacionados, mas que precisamos de muito conhecimento para que nós possamos investir tanto num ou quanto no outro. Porque no fundo de investimento ou no ETF, imaginemos que uma ação só esteja a dar prejuízo. Ao retirar esta ação do fundo de investimento, automaticamente aquela ação perde uma liquidez muito grande e pode haver uma queda extremamente grande. E, aliás, ali entra o conceito de manipulação do mercado, que muitas baleias são pessoas que têm muito dinheiro no mercado financeiro, se servem para fazer negociações diárias, por exemplo. E então, estes são alguns aspectos que o nosso investidor pode ter em conta quando quer investir em ações ou em ETFs. Não se esqueça, investimento seguro é a forma mais viável de guardar o seu dinheiro, que obviamente você ganhou com muito sacrifício. Por esta edição é isso, vemo-nos numa próxima. Se gostar, dá um gosto e partilha a informação. Um abraço.